Efésios é um livro muito interessante e todas as vezes que eu vou pregar, me dá vontade de só pregar em Efésios, porque cada vez que você olha para ele, tem algo novo para se ver. Eu particularmente gosto de Efésios e Romanos. E esse texto tem estado no meu coração há algum tempo e, e sempre eu volto para reler esse texto, sempre tiro algumas lições desse texto aqui especificamente e também da carta aos Efésios. A carta aos Efésios é dividida em duas seções assim, principais. Uma parte dela é doutrinária e outra parte é mais prática. E essa parte que a gente leu aqui é uma instrução assim, de ordem muito prática que Paulo traz para a igreja. Quando você vai no capítulo 1, 2 e 3, Paulo praticamente está tratando ali do tema da redenção. E aí, no capítulo 1, ele fala sobre as bênçãos espirituais, né? Eu sempre ficava me perguntando quais são as bênçãos espirituais, né? E às vezes a gente fica conjecturando assim diversas coisas, ou então, se você está numa linha mais assim de teologia da prosperidade, Deus te abençoou com todas as bênçãos espirituais, aí a igreja, glória a Deus, irmão. Aí você já pensa que nas regiões celestiais tem um carro lá que está te esperando. Toma posse aí, irmão. Pega lá em cima. E, e a gente vai trabalhando às vezes essas ideias, mas sabe, o texto é muito claro. Paulo ele diz que diversas bênçãos espirituais nos foram concedidas em Cristo. Ele fala de eleição, ele fala de predestinação, ele fala do Espírito Santo que foi derramado e é como um selo em nós. Ele fala que Deus derramou abundantemente a sua sabedoria, o seu entendimento em nós e nos fez compreender o mistério da sua vontade, que é, na dispensação da plenitude dos tempos, convergir em Cristo todas as coisas. Depois ele faz uma oração belíssima, né, pedindo para que Deus nos dê espírito de sabedoria e revelação para que nós possamos compreender o seu plano. Então ele diz: Senhor, dê iluminação a esse povo, a essa igreja, para que eles vejam o teu plano, para que eles vejam a beleza, a riqueza de que é a salvação que ele está falando. E ele vai avançando no capítulo 2, falando de qual foi a maneira que a graça operou em nós, nos transportando da morte para a vida, né? E ele conclui dizendo que nós somos salvos somente por meio da graça. E isso é uma obra miraculosa que Deus faz. E aí tem uma parte que eu gosto do capítulo 2 que ele fala assim: lembrem que no passado vocês eram gentios, né? Vocês estavam separados da aliança, vocês estavam distantes das promessas. Aí ele diz que a cruz nos aproxima, a cruz nos constitui como uma nova comunidade, uma nova igreja, que é composta de judeus e gentios. E aí Paulo, quando chega no capítulo 3, ele vai dizer que ele é o menor dos santos, né? E aí ele fala assim: a mim, o menor dos santos, foi-me dada a compreensão desse mistério que eu escrevi resumidamente. E aí, ele diz: qual é esse mistério? Ele fala: os gentios são co-herdeiros com Israel, né, e com Cristo, das promessas que Deus fez a Abraão. E ele diz assim: a mim, o menor dos santos, foi dada essa graça de transmitir entre os gentios essa mensagem, né? Aos Colossenses, ele diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Ele está falando no mesmo sentido, que quando o evangelho é dado a ele, ele recebe essa missão de comunicar aos gentios. E aí ele vai construir no capítulo 3 em torno desse tema. Quando ele começa agora eu consigo até trazer o braço aqui um pouco, né? Quando ele começa o capítulo 4, irmãos, tem uma expressão que ele diz, observa aí comigo, por favor. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Depois ele começa a dizer qual é a forma correta de se andar, mas isso é para outro dia. Mas eu queria que a gente tivesse atenção
é esse ponto aqui importante que faz conexão com o nosso texto. Porque Paulo ele vai começar a falar de maneira prática, né? De como nós devemos viver. Esse tema de nova vida é um tema que me interessa muito. Esses dias o Guedão até compartilhou algo falando sobre a questão de moralismo, né? Às vezes a gente enfatiza mais o moralismo do que a obra que Cristo fez, que nos dá uma moral, nos dá uma ética, mas não é moralismo, não é ética, né? É meio paradoxal essa relação. Mas a obra de Cristo, irmãos, nos dá uma nova vida. Nós somos regenerados e, por causa dessa vida que o Evangelho nos concede, há um comportamento a se obter e a viver que vai nos colocar em oposição a essa era, que vai nos colocar em oposição a esse mundo. Eu acredito que esse deve ser um princípio inegociável. De forma alguma nós devemos seguir os princípios que governam essa era. A Escritura é muito clara sobre isso. Mas, por vezes, nós somos tentados a viver segundo esse padrão, e o que esse texto está nos alertando é sobre isso. Tenham cuidado com a maneira de viver. O capítulo 4, ele diz, vocês têm uma vocação. E essa vocação que ele está falando é a salvação, que ele gastou 3 capítulos ali falando. Então ele chama, andem de maneira digna da vocação em que vocês foram chamados. Só que essa vocação que nós somos chamados é um padrão muito alto. A salvação é um padrão alto de vida. Quando Jesus está escrevendo o Sermão do Monte, ele fala sobre os fariseus, né? E ele fala que a nossa justiça deve exceder a justiça dos fariseus. E a nossa justiça excede a justiça dos fariseus porque a nossa justiça é Cristo. E Cristo imputa essa justiça em nós e de maneira poderosa, por meio do seu Espírito, ele nos capacita a viver essa justiça. Sabe, irmãos, a santificação é uma obra que é uma cooperação entre nós e Deus. E a maior responsabilidade dessa também é de Deus. E quando eu digo isso, isso não nos isenta de um lugar de responsabilidade de nós vivermos uma boa vida diante de Deus, uma vida santificada. Mas se tudo aquilo que você semeia na sua vida, se não partir da obra de Cristo, estou falando que o diabo está furioso? Jesus. Aquilo que não parte da obra de Cristo, vai chegar algum tempo que não vai se sustentar. Aí a gente volta ao que o Guedão compartilhou esses dias. Se você não leu, vai lá no perfil do irmão, leia. Uma tarefa de casa. Mas isso é muito interessante, irmãos, porque você pode ter determinados comportamentos que são aceitáveis, mas isso não parte de uma realidade interior, entende? Não parte dessa realidade da nova vida. E vai chegar algum tempo, sabe quando tu é pego no pulo do gato? Porque a gente falha às vezes. Então, às vezes, a gente está semeando bons costumes, boas maneiras, mas a gente não está semeando na vida do Espírito. E vai chegar algum momento que você vai falhar. E vai falhar não porque nós somos pecadores, né, por natureza e redimidos, mas você vai falhar porque está observando só comportamentos. Entende o que eu estou colocando? Porque às vezes você tem um comportamento moralmente aceitável, religiosamente aceitável, isso é legal às vezes. Mas se não for uma realidade que começa no seu interior, na vida que o Espírito gera em nós, é nesse momento que nós estivermos fracos que nós vamos falhar. É nesse momento que a gente mente, é nesse momento que mentir é pecado, tá, irmão? Aleluia. É nesse momento que a gente engana, é nesse momento que a gente inveja, e é daí que surgem diversas coisas, por não ser uma vida que é semeada no Espírito. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz, né? Se você semeia na carne, você vai colher corrupção, mas se você semeia no Espírito, você vai colher vida eterna. Então, tudo aquilo que você investe na vida do Espírito não é em vão. Um dia você vai colher. E sabe,
existem momentos inesperados que, quando você está semeando, você não sabe quando aquela semente está germinando. Então, às vezes, você tem determinada característica que você quer vencer e você está semeando ali com o Espírito. E chega algum momento que você precisa corresponder de maneira diferente como você vem se comportando, né? E do nada você se pega, opa, eu agi diferente. É uma surpresa, né? Por que eu agi assim às vezes? De maneira positiva, porque você vem semeando no Espírito. Então, assim que é a obra de santificação do Espírito, você está em comunhão com Ele, contemplando quem Ele é, e miraculosamente, às vezes, você venceu tentações, você venceu dificuldades, porque você está em comunhão com Ele, porque você está desfrutando de uma vida com Ele. Mas se nós nos apegarmos somente ao comportamento, uma hora a gente falha. E é justamente, às vezes, nessa situação que a gente percebe que nós semeamos, às vezes, na nossa própria carne, andando segundo a nossa própria natureza. Então, Paulo diz, a vocação que vocês foram chamados é sublime, é grandiosa, e vocês precisam andar de maneira digna, é o que ele fala. No início do capítulo 5, ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. E aí depois ele passa a dizer, vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como uma oferta e sacrifício de aroma agradável. Diversas vezes Paulo nos ordena a imitá-lo, né, imitar Cristo. E aqui ele está falando, sejam imitadores de Deus. Como nós vamos imitar a Deus aqui? O Sermão do Monte nos manda ser perfeitos como Deus é perfeito, né? Então, irmãos, o padrão de justiça na graça é mais alto que o padrão da lei. Então, é bem mais alto, porque o padrão é Cristo, sabe? E Cristo eleva o nível de justiça de tal maneira que, humanamente, é impossível alcançá-lo. Mas por causa da sua graça que opera em nós, e a justiça de Cristo que é imputada em nós, nós alcançamos essa justiça. Isso é graça. Entende? Graça rica, né? Não é uma graça barata, que custou a vida de Cristo. E a imitação de Deus que Paulo fala aqui, viver em amor e viver em entrega de sacrifício, não é possível se não for por meio da operação do Espírito Santo em nós. Não é possível. Tudo aquilo que está na Escritura, se não for por meio do Espírito, não tem como você viver. Não tem como você perdoar alguém, irmãos. Não fique esperando sentir, vou sentir no meu coração. Aí você vai perdoar? Não, irmãos. Se você não está perdoando, é porque a obra do Espírito não está operando em você. A vida do Espírito não está agindo, entende? Porque se nós dependermos da nossa carne para perdoar alguém, você não vai querer perdoar, você vai querer matar aquela pessoa. Você vai querer pisar em cima dela, você vai querer humilhar aquela pessoa. Você vai querer rebaixar aquela pessoa. Não vai querer perdoar. Mas aqui, Paulo está alertando para isso, sabe? Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. É um alerta, é uma exortação que Paulo está chamando a igreja a, cara, presta atenção. De que forma você está conduzindo a sua vida, de que forma você está se deixando ser conduzido. Qual é a influência que governa a sua vida? Quais são os princípios que norteiam a sua vida, sabe? Eu acho que poucas vezes a gente para refletir sobre isso. Quais são os fundamentos que regem a minha vida? Sabe? Para onde eu estou sendo levado? E Paulo está falando esse tipo de coisa aqui. Por isso ele diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tem uma outra versão que ele fala, vejam prudentemente como andam, né? E aí ele passa a dizer depois, não vivam como tolos, mas como sábios. E aí aqui que é interessante
exortação, né? Que é um convite à vigilância. E aí, o que ele está colocando aqui, irmãos, é que nós não podemos cair no engano de que nós podemos viver a vida cristã de qualquer maneira, sabe? Por isso ele está fazendo esse convite à vigilância e falando sobre a realidade de quem é tolo e de quem é sábio. Durante toda essa carta aqui, do capítulo 4 para frente, ele vai falar sempre sobre essas duas realidades. De que Deus nos tirou de uma condição e Ele espera que nós não voltemos a viver naquela condição. Deus espera isso de nós e por isso Ele nos sela com o seu Espírito para que você tenha capacidade de realizar. Uma coisa interessante da Escritura é que Deus ele não exige de nós algo que seja impossível de realizar. Se Ele exige que nós obedeçamos os seus mandamentos, é porque Ele já disse que faria uma nova aliança, nos daria um novo coração e colocaria dentro de nós o seu Espírito e inclinaria a nossa vontade em direção a essa lei. E aí, você deve estar se perguntando aí, o que eu faço nisso tudo, né? Nada, irmão. Né? Porque Deus inclina a sua vontade. E a única coisa que Ele exige que nós façamos é que nós estejamos diante dEle, contemplando a sua glória, como fala lá em 2 Coríntios 3,18. Quando nós contemplamos a sua glória, nós somos transformados. Por que há pouca transformação em nós, às vezes? Porque nós contemplamos pouco a Deus, irmão. Nós vemos pouco a Deus. Quando a gente vê Deus em toda a sua perfeição, o texto diz, você contempla Ele como um espelho. Mas enquanto nós estamos vendo só nós mesmos, você não vai achar que precisa mudar nada. Porque você está medindo a partir da sua própria justiça. Mas quando você se coloca diante de Deus, você vai ver tanta coisa ruim. Eu vejo tanta coisa ruim. E depois você olha para Ele, você se vê tão ruim, e você vê tanta graça, que te transforma e me transforma também. Amém, irmãos? Aleluia. Dá glória, que esse negócio aqui é forte, né? Quando a gente fala assim, às vezes, que não precisa fazer nada, parece que está pregando até hipergraça, né, irmão? Os irmãos ficam... Mas não é não, tá? É graça de Deus mesmo que ela é hiper, porque ela é muito grande, tá? Mas você tem que abandonar o pecado. Me perdi. Então não vivam como tolos, mas vivam como sábios. É o convite que Paulo faz. Eu tinha uma observação aqui sobre a questão da velha natureza que ele fala aqui, que nós precisamos nos despir dessa velha natureza e nos revestir de um novo homem. Você pode ler isso em casa depois, a partir do verso 17 do capítulo 4 até o 23, ele fala sobre essa realidade. Quais são os comportamentos do velho homem? E qual é a nova vida que é criada em Cristo? E ele nos chama a nos renovar no espírito do nosso entendimento. E aí ele diz que... Vamos ler, 24. 4, 24. 23. A se deixar renovar no espírito do entendimento e a se revestir da nova natureza, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Então, a nova vida disponível em Deus é cheia de justiça e retidão que procede da verdade. E aí, nós precisamos caminhar segundo isso a partir da renovação do entendimento. Então, à medida que você se expõe à verdade, que é Cristo, que é a mensagem, você caminha em justiça e retidão, que isso procede da verdade. Então, o velho homem, eu vou ler rapidinho para vocês qual é a característica do velho homem.
segundo esse texto, a principal condição do velho homem é que ele vive separado da vida que Deus concede. E ele vive na vaidade de seus pensamentos e tem a sua razão obscurecida. O seu coração é ignorante e duro, ou seja, é um coração insensível. E o que resulta disso é uma conduta reprovável, que leva à libertinagem e a todo tipo de impureza. Então, quando ele fala de velho homem, ele está falando de alguém que está separado da vida que Deus concede. E os seus pensamentos, a sua insensatez, o seu coração duro, leva a ele a cometer todo tipo de impureza, todo tipo de pecado. Então, o que ele está dizendo aqui é que, como essas pessoas estão separadas de Deus, essa velha natureza está separada de Deus, não tem como ter boas coisas surgindo de uma vida assim. Por isso ele fala, vocês precisam se despir disso e se revestir dessa nova natureza, que é criada em Deus, e dela procede justiça, retidão. E aí, ele vai caminhando dizendo, não vivam como tolos, como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E nesse ponto eu queria que a gente observasse um pouco sobre essa questão do tolo. O que ele fala, quem é o tolo e quem é o sábio? Tem um livro na Bíblia falando disso de forma belíssima, Provérbios. É todo falando sobre o tolo e o sábio. O que é andar tolo e o que é andar sábio. Se nós quisermos nos enriquecer nessa realidade, a gente precisa ler mais Provérbios, né? Lá tem conselhos muito práticos, tipo assim, cara, cuidado quando você empresta dinheiro para alguém. Se você emprestar para um mau pagador, ele não te paga. Não espera que ele vai te pagar, não te paga. E tem outras coisas bem práticas da vida. Então, segundo esse texto aqui, o tolo é alguém que está vivendo aquém dos planos de Deus. Ele vive fora dessa dinâmica da vida de Deus. Então, todas as vezes que nós agimos fora dessa realidade, da vida de Deus, daquilo que glorifica a Deus, a gente está vivendo uma tolice. A gente está vivendo coisas que são vãs, coisas que é vaidade, né? Como Eclesiastes também fala. Então, tolice é quando a gente governa a nossa vida a partir da nossa própria vontade. Tolice é quando a gente faz alguma coisa que não glorifica a Deus. Isso é viver como tolo. Porque nós fomos alcançados com uma vocação sublime e Deus nos destinou para boas obras criadas antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para estar diante dele, irrepreensíveis, santos, em amor nos predestinou para filhos de adoção. É isso que a carta está falando. E aí, o tolo é aquele que vive para a sua própria glória. É aquele que vive governado pelos seus próprios pensamentos. E a tolice, ela se manifesta de diversas maneiras. Por exemplo, uma pessoa tola é aquela que é governada pelos seus sentimentos. Tudo, a vida dela é orientada a partir do que ela sente. Ela não raciocina, às vezes. Os sentimentos dela tomam a sua razão, às vezes. Está rápido ali, né, Nath? Ela está sofrendo com o cearense. Fala rápido, né? Desculpa. E aí, a tolice também, ela se manifesta quando você se deixa dominar meramente pelos seus impulsos e pelos seus instintos. E tem gente que se orgulha muito disso, né? Eu já vivi muito assim. E é ruim pra caramba. Com muita frequência, o nécio é governado pelo seu zelo. Isso a gente vê muito na igreja. Pessoas zelosas demais, um coração cheio de zelo, mas elas executam muitas coisas sem entendimento do que está fazendo. Aí às vezes é igual usar. Estava explicando para a Dani, né? Usar foi cheio de boa intenção, tocou na arca, morreu. Ele tinha muito zelo, né? Mas ele não procedeu segundo a justiça, segundo o que Deus exigia. Então, às vezes, a gente tem muito zelo, não tem temor nenhum, não tem padrão nenhum. Aí você quer tocar nas coisas de Deus, Deus vai lá e te mata.
Igual usar. Deus mata, irmão. E é tolice às vezes. Mas aí, sabe aquela palavra? Mas eu até coloquei aqui uma observação. Não importa aquilo que o homem crê, contanto que seja sincero. Às vezes você está vendo o irmão fazendo tudo errado, mas, poxa, ele está tão sincero. Né? Quando o cara é novo convertido, está indo por um caminho todo errado, mas é tão sincero e a gente não guia aquele irmão pelo caminho da justiça. E o irmãozinho depois se arrebenta, porque os irmãos mais velhos não guiam ele, não instruem, né? O sábio, irmãos, é aquele que vive para glorificar a Deus. É aquele que compreende o plano de Deus e ele orienta a sua vida em direção ao que Deus está realizando. O Júnior falou aqui, né? Deus tem um plano. E nós somos chamados para participar disso que Deus está fazendo. Mas muitas vezes a gente deixa esse caminho, segue a nossa própria vida. E o plano de Deus está acontecendo. Mas isso também é tolice. Uma vez eu estava numa aula no seminário, e um pastor disse algo assim que eu guardei no meu coração, que ele falou o seguinte: o princípio do vocacionado é ser refém da vontade de Deus. Então, quando você tem a vocação de Deus, não há nada mais que vai te satisfazer a não ser viver para a glória de Deus. Sabe de onde surgem as nossas frustrações? Porque nós não vivemos para a glória de Deus. Porque existe algo pulsando aí dentro de você, dentro de mim, que inclina para Deus. A não ser que você não tenha nascido de novo. Aí você não vai sentir esse negócio, não. Mas quando a semente de Deus está em você, irmãos, não tem como você não se orientar para Deus. Você pode ter momentos de fraqueza. Mas tem algo dentro de você que faz olhar de novo, sabe? Esse negócio é chamado de... Quem acertar vai ganhar um 10. Na escolinha de Deus. Selo do Espírito. Novo nascimento, regeneração. Irmãos, uma vez que você é gerado, a palavra fala de uma semente incorruptível, você participa da natureza de Deus. É belo, né? E como que, às vezes, a gente deixa de viver para a glória de Deus e vive para a nossa própria vida. E aí você sabe aquela sensação de fracasso? Toda vez que você se sentir fracassado, não é porque você é ruim. Às vezes é porque a gente é ruim mesmo, não é suficiente no que faz. Mas às vezes o fracasso vem porque não glorifica a Deus, irmãos. E aquela sensação de vazio, pode ser até uma coisa boa, mas você está construindo para si. E aí, não glorifica a Deus, não tem satisfação. Tem o catecismo de Westminster, ele fala, qual é o propósito do homem, né? Glorificar a Deus e gozar dele eternamente. Para isso deve se resumir a nossa vida, né? Mas a gente gasta a nossa vida, nossa energia, com muitas outras coisas que não glorificam a Deus, e a gente vive cansado, a gente vive frustrado, porque não... Enfim. O texto, ele diz, como você pode andar em sabedoria? Se a gente está fora desse caminho, como a gente pode retornar? Ele diz, aproveitem bem o tempo, porque os dias são maus, por essa razão, não sejam insensatos, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Remir o tempo, essa expressão aqui na minha versão não diz remir, mas ele fala aproveitando bem. Outras versões dizem remir o tempo, está associado a resgatar o tempo. Aproveitar bem, traduz bem essa expressão remir o tempo. Paulo, ele não está simplesmente dizendo assim, organize bem a sua agenda, planeje bem o seu dia. Ele está falando o seguinte, cara, não perca tempo com coisas inúteis, porque o tempo está passando e se você direciona a sua energia para coisas que são inúteis,
você não está remindo o tempo, é perca de tempo. E aí ele diz, você precisa remir o tempo, por quê? Porque os dias são maus, irmãos. Há uma maldade no mundo. Satanás é o Deus desse século, né? O texto aqui fala que ele opera nos filhos da desobediência. Enquanto Deus nos torna filhos e nos conduz para a obediência, Satanás ele tem seus instruídos, né? E direciona ele para a desobediência, para a rebelião contra Deus. Agora imagina você, eu, um filho de Deus, caminhando em desobediência. Pai nenhum quer filho rebelde, né? Ele desce o sarrafo. Minha mãe me batia. Graças a Deus que ela me corrigiu. E Deus me corrigiu também, senão era morto. Então, irmãos, Deus é um bom pai, sabe? Ele corrige seus filhos. E ele fala, meu filho, não despreze a correção, Hebreus, né? Se você está sendo disciplinado, porque ele te disciplina para que você participe da sua santidade. 1 Tessalonicenses 4,3, Paulo fala que a vontade de Deus é a nossa santificação. Aqui, no início do capítulo, ele diz que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, não fica meia boca diante de Deus. Irmão. Tem que estar em santidade, tem que viver uma vida de retidão. Isso mediante a obra de Cristo. Então, aquele que foi iluminado por Cristo demonstra uma nova conduta que é dirigida pela sabedoria de Deus e não se deixa governar pela tolice, porque seus esforços estão voltados para viver uma vida para a glória de Deus. Seu precioso tempo não é gastado inutilmente. Eu tenho falhado muito nisso aqui, irmão. Gastar tempo com coisas inúteis, né? Eu gosto muito de ver anime. Anime é bom, né? Pra caramba. Mas às vezes eu deixo de dormir para ficar assistindo anime. E às vezes eu vou orar de madrugada e não consigo me dar sono. Ver anime não me dá sono nenhum, irmão. É proibido ver anime? Não. Mas, às vezes, eu não deixo de dormir para orar. Eu deixo de dormir para assistir anime. Então, entende? Para onde a gente direciona a nossa vontade, às vezes é o que nos governa. Isso é muito perigoso, porque a vida passa rapidinho, irmão. Rápido, é um pulo. Eu nunca imaginava ter 29 anos e hoje eu tenho. Você nunca imaginava ter a idade que você tinha e você tem hoje. É rápido. 29 anos parece muita coisa, né? Mas se passa rápido. E se você viver governado pela tolice, passa mais rápido ainda. Moisés ora, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que nós possamos alcançar um coração sábio. Então a gente só vai viver uma vida que glorifique a Deus por meio da sabedoria que Deus nos dá. Amém, irmãos? Vamos terminar aqui, já está. Aquele relógio é certo? Tá, né? 8h10. Eu queria concluir com esse texto a solução para isso tudo que ele está colocando aqui como não viver na tolice, mas buscar sabedoria. Ele coloca como um pilar central isso aqui, ó. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu estava falando ontem numa igreja e eu falei o seguinte, que, cara, quando você converte, você fica muito cheio de um temor, assim, um santo temor, né? Tudo que você quer fazer, vai lá diante dele, é da tua vontade, Senhor. Você vai se inscrever num curso, é da tua vontade, Senhor. Você vai atravessar a rua, será que eu posso atravessar essa rua aqui, Senhor? Você quer me guiar por outra rua? A gente dá muita atenção à voz do Espírito, né? No sentido de orientar a nossa própria vida. Aí a gente aprende, às vezes, teologicamente, que tem a vontade geral de Deus e a vontade específica.
E a gente fica governado só pela vontade geral de Deus e esquece que o Espírito Santo pode também nos orientar da maneira mais específica e mais detalhada possível. Às vezes, escolher uma roupa. Me ensina aí, Senhor, ser mais estiloso. Aí ele vai lá te dar, irmão. Usa uma roupa tal. Atravessa essa rua aqui. Quem já leu aqueles testemunhos desses irmãos que falam da vida no Espírito? Tem testemunhos muito específicos. É lógico que eu estou exagerando da roupa, irmão, para ficar um pouquinho cômico, né? Mas a gente se torna um pouco mais velho na fé, a gente não dá tanta atenção à voz do Espírito. Porque você aprendeu a fazer, você aprendeu a caminhar, e às vezes você pode não estar caminhando ou andando no Espírito, né? Aí aquela frase de Paulo, se você começa pelo Espírito e você agora está se aperfeiçoando pela carne, ele alerta muito sobre isso. Uma solução que Paulo propõe aqui para você viver uma vida é você se encher do Espírito. Eu tinha colocado o nome dessa pregação de cheios do Espírito, né? Uma vida cheia do Espírito, ela diz mais a respeito à nossa conduta e à influência que nos governa do que necessariamente a manifestação do poder de Deus. Deus, ele pode usar até uma jumentinha, irmão. Mas ele não dá nova vida para uma jumenta, um cachorro, um gato. Ele dá nova vida para você. Agora, eu não quero ser jumentinho de Deus. Que o jumento recebeu lá, falou com Balaão e Deus foi embora. Mas hoje nós recebemos o Espírito e ele permanece em nós para poder você viver e eu viver uma nova vida. Coisas que outras pessoas na história não experimentaram, né? Essa habitação do Espírito. E a gente pouco valoriza isso, às vezes. E aí, não se embriaguem com vinho. Não pode beber, irmão, é pecado. Mas você pode chapar do Espírito. Brincadeira. Mas ele fala, irmãos, essa linguagem aqui, não se embriagar com vinho, é interessante. Quem aqui já ficou doidão de cachaça? Eu já fiquei, irmão. É ruim, tá? Eu não sei, eu não sabia como eu cheguei em casa. Tipo assim, uma vez eu dormi dá tempo eu contar mais uma piadinha, né? Uma vez eu tomei um porre e eu cheguei em casa e acordei dormindo na varanda, enrolado com a toalha. Mano, como eu cheguei aqui nessa varanda e eu tinha perdido a chave. Eu lembro, depois eu comecei a puxar na memória, olha o que eu fiz. Eu abri o portão assim, metendo a mão no portão, abri, subi a varanda, pulei do vão da escada para a varanda, irmão. Por isso que a Bíblia fala, olha a heresia. Deus guarda os bêbados, né? A Bíblia não fala isso não, tá, irmão? Agora vamos voltar aqui para o texto. Se não contar uma piada, né, não tem como. Mas olha só. Meu Deus, quem está assistindo isso aí, cara? Tipo assim, pô, esse cara tá maluco, né? Mas, irmãos, agora é sério. Uma questão que é muito interessante aqui da vida embriagada, que ele está falando, é porque ele está relacionando, de novo, os antigos padrões. O que ele está dizendo? Assim como o vinho, o excesso de vinho, exerce um comportamento, você ser cheio do Espírito também vai exercer um tipo de comportamento. E ele diz aqui que o excesso de vinho leva devassidão. Devassidão é usada para expressar todo tipo de perversidade possível que o homem possa cometer. E o homem comete coisa pra caramba. Então, ele está falando o quê? Assim como a embriaguez provoca isso, ele está falando, se o Espírito Santo vem sobre você e te enche, ele produz um tipo de vida. Quando você está sob a influência excessiva do álcool, você perde diversas capacidades, motora, cognitiva, você não consegue discernir bem as coisas,
Então, se você viver segundo os padrões antigos, compara. Está chapado e os padrões antigos, né? É essa relação que Paulo está falando. Você viver uma vida governada pela velha natureza vai te levar à tolice. Você viver uma vida governada pelo Espírito Santo, você vai andar sabedoria. Então, quando o Espírito vem e enche uma pessoa, ele vai dar uma orientação de vida. Ele vai te dar uma conduta. Então, a vida no Espírito é manifestada nessa característica, né? Em andar prudentemente, em andar de forma digna, em manifestar essa vida. Então, uma coisa que o excesso de álcool, né, provoca também é exaustão, né? Você fica cansado, é a famosa ressaca, né? Às vezes você tem aquela ressaca moral também. Mas o Espírito, de forma alguma, ele vai nos esgotar. Ele vai nos dar um ânimo. Ele vai nos dar força. Ele vai nos dar vigor. A vida no Espírito precisa ser marcada disso, dessa alegria, desse vigor, né? O reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria, né? Então, irmãos, vamos ficar de pé, por favor. Vamos orar um pouco. Existe um benefício da igreja, às vezes, que a gente aproveita pouco, porque nós ainda somos orientados ainda por uma mentalidade muito individualista, sabe? Muito evangélica ainda. Às vezes as pessoas vêm à igreja para receber algo de Deus, né? Você quer uma bênção, aquela frase, a salvação é individual, irmão. Não olhe para o irmão que está do seu lado aí, não, que o seu negócio é você e Deus. A Bíblia não diz essas coisas, irmão. Não olhe para o irmão que está do seu lado. Fecha os olhos aí, irmão. Não olhe para ninguém, não. Agora é você e Deus. O texto aqui diz que uma das formas de... Ele diz, ó, deixem-se encher com o Espírito. Essa expressão, deixe-se encher com o Espírito, quando você vai ver lá o verbo, do original grego, ele traz uma conotação que o português não traz, que ele traz um sentido de, tipo assim, é um movimento passivo e ativo ao mesmo tempo. E aí, essa questão, deixe-se encher, é como o Espírito opera ativamente te enchendo, mas ao mesmo tempo você está passivo também, aguardando, e o Espírito está movendo, e ao mesmo tempo você também está agindo com ele. Porque ele fala, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor, com o coração ao Senhor, dando sempre graças ao Pai, por tudo em nome do nosso Senhor Jesus. Eu queria chamar os irmãos aqui do Ministério de Música, né? Ministério de Louvor. Os irmãos aqui, vamos ajudar aqui, por favor. Eu queria que a gente pudesse praticar um pouco esse texto aqui, irmãos. Por meio de... às vezes a gente é muito calado, né? Porque talvez a gente pense segundo isso aqui. Não, é eu e Deus. Não, somos nós aqui, ó. É a igreja. Eu acredito que a gente precisa viver um tempo de experimentar como que eu posso colocar? Algo coletivo, sabe? O texto porque Paulo está escrevendo aqui para uma igreja. Ele não está escrevendo para um irmão específico, ele está falando da igreja. Então ele diz, falando entre vocês, não é na sua casa apenas, né? Então tem uma bênção que é liberada aqui quando a gente está junto.
e a gente pudesse usufruir mais disso. Quando ele fala, ele diz assim: todos nós, aos Coríntios, contemplando a sua face, nós somos transformados de glória em glória. Então, enquanto essa música é ministrada aqui, eu queria que a gente pudesse dar essa liberdade, sabe? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Você tem dentro de si, eu tenho dentro de mim palavras, a escritura que a gente lê. Vamos verbalizar isso, vamos falar, vamos experimentar isso aqui. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com hinos, cânticos espirituais. Vamos lá, irmão, sem timidez. Esse é um momento de fé, é um momento de um exercício que não é sobre ter uma voz afinada, não é sobre você ter um dom para cantar, mas é sobre você dedicar o louvor a Deus e por meio disso você experimentar um renovo. Eu acredito que há uma graça para isso, sabe? À medida que nós contemplamos Ele, à medida que nós falamos quem Ele é, nós podemos experimentar um enchimento. E o meu desejo é que o Senhor possa vir com força sobre nós. Espírito Santo, nós queremos nos colocar debaixo da Tua influência, Espírito Santo. Ó Espírito Santo, nós queremos experimentar aquilo que a Escritura fala aqui. Os filhos são guiados pelo Espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, Espírito Santo, vem nos orientar aqui nesse momento. Venha nos guiar. Nós somos totalmente dependentes da sua ação e a sua operação, Senhor. Nós estamos exaustos, precisando de um renovo, de uma visitação, Senhor, de um enchimento. Por favor, Espírito Santo, vem com um renovo sobre nós. Espírito Santo, vem e cai sobre nós com palavras, caia sobre nós com expressões. Nós queremos dizer o quanto você é admirável, Senhor, o quanto você é digno de ações de graças, por tudo que você realizou por nós. Espírito Santo, vem e enche o nosso coração com expressões de gratidão, porque a obra de Jesus Cristo é maravilhosa. Ó Senhor, por favor, Senhor, remova o véu aqui, Senhor, dos corações. Nós queremos contemplar a Tua beleza, Senhor. Encha-nos, Senhor, com Teu Espírito. Encha-nos com Teu Espírito. Espírito Santo, venha ministrar em nós. Vamos lá, irmãos. A Escritura diz que nós podemos deixar exalar o bom perfume de Cristo. Paulo fala: graças a Deus que nos conduz ao triunfo e faz exalar por meio de nós o bom perfume de Cristo. Então vamos lá, vamos colocar o conhecimento de Jesus que há em nós. Declare o quanto você o ama. Vamos lá. Oh, Deus.